Nós estamos reunidos hoje em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje é um domingo especial. Celebramos hoje 504 anos da Reforma Protestante. Não sei se você lembra, mas já diria o poeta que relembrar é viver. No dia 31 de outubro de 1517, na véspera do feriado do Dia de Todos os Santos, Martinho Lutero fixou a porta da igreja da Alemanha de Wittenberg as suas famosas 95 teses ou 95 proposições para serem debatidas. É importante termos em vista que não foi a partir desse dia que começou a reforma. Muita gente antes dele apanhou, sofreu, denunciou, morreu, para que realmente algo de fato acontecesse. Então, quando nós temos essa data aqui, então, catalogada, ela é mais um marco para lembrar da luta por uma doutrina correta, né? Então, essas 95 teses eram a respeito da salvação e eram um confronto direto contra a doutrina católica romana, principalmente no que diz respeito à salvação. Então, hoje nós celebramos mais um ano então da Reforma Protestante. Nós, como protestantes, agradecemos a Deus e ao Espírito Santo que moveu, né? Se a gente vê que o Espírito Santo ainda move a história, e ele transforma realidades e ele faz aquilo que tem que ser feito. Então, o Espírito orientador e condutor, e que nesse culto a gente possa experimentar também esse agir reformador de Deus nas nossas vidas. Eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo 146, para nós iniciarmos o nosso culto. Eu convido você a ficar em pé. Nós vamos ler juntos. Salmo 146, na página 661 da sua Bíblia, que aí está. 146. Acho que eu falei errado. 146. 146. Vamos ler todos juntos? Aleluia! Louva a minha alma ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transforma o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Oremos. Pai de amor, nós louvamos a Ti nessa hora, Deus, durante toda a nossa vida. O Senhor, Pai, diz que nós não devemos confiar em príncipes, em seres humanos, ó Pai, porque são falhos. Nós depositamos a nossa confiança, o nosso louvor e a nossa adoração somente em Ti, ó Deus. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ao qual nós dizemos, nosso Deus. Nós te louvamos, nós te adoramos, ó Pai, porque é santo, justo, fiel. Nós te rendemos graças, Senhor, porque está conosco em todo o tempo. Nós te louvamos, nós te agradecemos. Receba esse culto, ó Deus, como expressão da nossa adoração, Senhor. Receba esse culto que nós podemos
realizar, porque pessoas antes de nós, Senhor Deus, se atreveram a denunciar aquilo que estava errado e não estava de acordo com a Tua palavra, Deus, para que aqui nós estivéssemos Te louvando, Te bendizendo e Te adorando. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. O Salmo 119, a partir do verso 8, diz o seguinte: como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são os felizes os que obedecem os seus estatutos e de todo o coração o buscam, não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. Tu mesmo ordenaste os teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. Quem dera fossem firmados os meus caminhos na obediência aos teus decretos. Então não ficarei decepcionado ou ao considerar todos os seus mandamentos. Eu te louvarei de coração sincero, quando aparecer as tuas justas ordenanças. Obedecerei aos seus decretos, nunca me abandones. Esse salmo muito bonito, maior de toda a Bíblia, convida nós a refletirmos. Então eu queria convidar você nessa hora a colocar diante de Deus o seu coração, onde nós temos falhado em buscar ao Senhor e onde nós temos falhado na nossa luta contra o mal e onde nós temos falhado, decepcionado a Deus na nossa vida. Então vamos abaixar nossas cabeças, nós vamos orar nessa hora de silêncio, pedindo perdão ao Senhor. Pai de amor, nós confessamos diante de Ti e das pessoas que pecamos. Pecamos contra Ti por pensamentos, por palavras, por atos, por omissões. Pedimos perdão a Deus pelas vezes que nós somos coniventes com o mal, simplesmente porque não queremos sair da nossa zona de conforto. Perdão pelo nosso pecado de omissão. Pedimos perdão a Deus pelas vezes que nós pecamos com instituição, quando nós colocamos à frente os nossos interesses, assim como fez a Igreja Católica Romana, assim como fazem hoje, ó Deus, os mais diversos concílios, presbitérios, assembleias, convenções. Pedimos perdão, Senhor, como igreja, porque muitas vezes nós pecamos contra o fraco, pecamos contra os órfãos, contra as viúvas, contra todos aqueles que o Senhor disse que iria libertar. Amém. E nós oprimimos essas pessoas, ó Deus. Perdão, Jesus. Perdão, Pai, pelas vezes que em uma relação pessoal nós somos aqueles mais fortes ou nós oprimimos os mais fracos. Perdão, Senhor. Perdão quando nós somos os mais fracos e também nos acomodamos a essa situação e não queremos lutar para ver a Tua palavra e a Tua verdade sendo proclamada, vencendo uma situação de injustiça. Pedimos perdão a Deus pelas vezes que oprimimos, ó Pai, outras pessoas porque achamos que a nossa doutrina é a melhor, a mais correta. Pai, te pedimos perdão, porque como presbiterianos independentes, nesse decorrer de história, também pecamos contra Ti e confiamos muito mais em homens, em pessoas, do que em Ti. Perdão, Senhor. Que o Senhor seja realmente o Deus da igreja, que a doutrina, que a defesa do oprimido realmente seja aquilo que nos leva em direção e não a comodidade, a quantidade de membros, a área financeira. Pai, em nome de Jesus, clamamos, ó Pai, seja misericordioso conosco. Obrigado porque o Senhor levantou homens e mulheres desde sempre para lutar contra tudo isso, ó Deus, contra esse mal instituído, contra o mal realizado por pessoas,
contra o mal realizado por instituições, desde muito antes da reforma, Senhor, desde que a igreja é igreja, mesmo em meio a perseguições e lutas, o Senhor levantou pessoas. Que nós sejamos também essas pessoas, Senhor. Capacita-nos, nós pedimos, que nós possamos propagar a Tua salvação em Cristo Jesus, de geração em geração. Nós louvamos e nós Te agradecemos, Senhor, porque até aqui, nesses 504 anos de reforma protestante, o Senhor tem mostrado o nosso pecado e tem nos dado a oportunidade de arrependimento. Nós Te louvamos em nome de Cristo Jesus e agradecemos, Pai, porque é no sangue de Cristo Jesus que a Tua igreja é lavada, é purificada, é redimida. Nós bendizemos e nós adoramos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. A palavra nos diz que se nós não dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. E se confessarmos o nosso pecado, Deus é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. É mediante a nossa confissão sincera que nós recebemos o perdão de Deus. E é mediante o nosso arrependimento que nós podemos louvar, podemos cantar, podemos bendizer ao nosso Deus louvores hoje e sempre. Então vamos cantar, vamos bendizer, vamos adorar ao nosso Deus nessa hora com alegria. Eu convido o grupo de louvor, vamos bendizer ao nosso Deus. Ele é o motivo principal de nós estarmos aqui. É por Ele e para Ele que são todas as coisas. Tem um cântico que diz assim: é meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Enquanto a gente estava orando, eu estava lembrando desse cântico, porque assim como aquilo que motivou a reforma trazia muita tristeza para Lutero e muitas outras pessoas, trouxe a morte para muita gente, pessoas que foram queimadas no fogo, né? Pessoas que morreram cantando na fogueira, né? A gente vive situações também que a gente fica passando essas dificuldades, mas essas pessoas morreram felizes, elas entregaram para Deus. O homem não foi piedoso com elas, mas elas estão com Deus, estão no céu, né? Então é meu, somente meu, todo o trabalho, né? E o teu trabalho, diz Jesus para você, é descansar em mim. Toda obra pertence a... Seria muito difícil para a gente achar que a obra é nossa e a gente ficar com essa carga enorme sobre os nossos ombros, né? Não está sobre os nossos ombros todo o peso do pecado, da omissão das coisas. Jesus está cuidando disso. Nós faremos a nossa parte, mas Jesus está cuidando disso. Então vamos entregar a Jesus e já desde agora glorificá-lo, porque Ele é quem vai fazer toda a boa obra. Nós vamos começar com o cântico 241. Quero ser um vaso de bênção, ser um vaso escolhido por Deus, para as almas e para os perdidos, novas almas que vêm lá do céu. Faze um vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Jesus Cristo,
bênção, a gente olha para os montes, porque era nos montes que a gente recebia a lei. Moisés recebeu no monte a lei de Deus pura, e foi também no monte que Cristo foi crucificado. Então é para os montes que nós devemos olhar. Para os montes, onde vem a salvação, o socorro vem de Deus, o Senhor da criação, o Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal, tua entrada e saída, desde agora até o final, pelo meio dos feridos, não te deixará cair. Vem aí, Israel amada, não dormir, nem vai dormir. O Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal, tua entrada e saída, desde agora até o final. O Senhor é quem te guarda, sombra tua destra está, nem de dia, nem de noite, sol ou lua ofenderá. O Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal, tua entrada e saída, desde agora até o final. E Ele nos guardando até o final, nós temos condições de sermos testemunhas, eu e você, uma igreja presente, uma igreja que faz diferença, uma igreja relevante, uma igreja intrépida em toda boa ação. Igreja presente, muitas nações, família de Deus, povo e os povos, toda a gente, uma voz do coração, uma voz do coração.
nos apresentamos, né, diante dele, nos derramamos no altar de Cristo, né, e nós vamos dizer que nós louvamos, que nós amamos a Deus. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor. tu escutas E fazes cair as barreiras em mim, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim, sem ti. Por tua bondade libertas-me, o amor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou fraco, me derramar, dizer que sou moço. eis-me aqui, Outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor. Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim, não sem ti. O teu por tua bondade libertas-me, o calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grata, me derramar, dizer que sou moço. Ele então é a nossa única razão da minha adoração. Não há muitas razões para você estar adorando, mas Ele é a nossa razão de adoração. Ele que entregou a vida dele por nós, derramou o sangue puro dele, levou sobre si nossa dor, o nosso pecado. Única razão da adoração a Jesus. És única esperança que eu tenho a Jesus. Convite por ajudar, nas faltas eu tenho alegado. Outra luz em meu coração, eu canto de louvarei. Pai querido, nós te louvamos, nós te agradecemos
Nós entregamos, Pai, o louvor de cada um no Teu altar. Abençoa a vida de cada um, Pai. Tu que és um Deus poderoso, Tu que desceste a terra para nos buscar, Tu que operas a fé no nosso coração, Tu que concedes o Espírito Santo de Deus para que Ele nos acompanhe e não nos permita, Pai, que nós caiamos em pecado, que nós andemos em pecado. Pai, muito obrigado, Pai. Cuida da vida de cada um, da nossa família, dos nossos familiares, daqueles que nos assistem agora. Cuida também, Pai, das pessoas feridas, machucadas, aprisionados, que Tu já libertaste, mas elas precisam se apropriar dessa restauração, uma restauração que torna um vaso mais belo que o original. Pai, faz isso, Pai, faz essa obra na vida dessas pessoas. Cordas que foram quebradas ainda pode soar. É isso que nós queremos que Tu faças na vida dessas pessoas, que essas pessoas se apropriem, Pai, dessa cura que Tu ofereces. Nós Te oramos e Te agradecemos todas as coisas, no nome santo de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador, o nosso amigo amado. Amém. E a partir do próximo mês, nós estaremos aí em novembro com uma série nova de mensagens falando sobre esperança. Nós vamos então fazer a transmissão pelo YouTube, mas posterior, não vai ser mais ao vivo a transmissão. Nós iremos gravar, até para ficar melhor para quem nos assiste, ficar uma visibilidade melhor. Nós vamos gravar o culto e disponibilizar mais tarde no YouTube. Mas não perca, reserve no domingo de manhã para estar conosco. Acertou? A nossa meditação nessa hora, nós vamos então abrir nossas Bíblias em Romanos 13, capítulo 14. Eu falei 13, desculpe. 14, do 1 até o 12. Diz a palavra do Senhor: acolhei ao débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor faz, e quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de vós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda a língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de vós dará contas de si mesmo. Palavras do Senhor. Como eu comecei o culto falando, hoje nós celebramos então 504 anos da Reforma Protestante. Depois de Lutero, nós tivemos, assim como antes, mas depois de uma forma muito mais visível, grandes reformadores, importantes para o movimento de renovação do cristianismo. Nós tivemos João Calvino, homem de uma mente privilegiada, do qual nós descendemos grande parte da nossa sistematização teológica. Ele, de forma brilhante, teve várias publicações, e a principais dela que é a instituição da religião cristã, chamadas Institutas. No tempo oportuno nós vamos falar sobre ela. E a gente poderia citar outros nomes, como Felipe Melanchthon, Teodoro de Beza, Ulrich Zwingli, Martin Bucer, Menon Simons e tantos outros, que
que se você não ouviu falar, você ainda vai ouvir, eu creio. E ao longo desse mês de outubro, então, nós falamos sobre teologia reformada, tendo como base a carta de Paulo aos Romanos. Eu não sei se você percebeu, mas nós falamos sobre os 5 solas da Reforma Protestante. Gisele, mas o que é isso? 5 solas. Sola vem do latim, que significa somente, apenas, na língua portuguesa. Então, quando a gente fala dos 5 solas da Reforma Protestante, são os 5 pontos principais que movimentaram todo esse movimento, então, a reforma em si, que são o sola fide, que é só a fé, sola escritura, somente a escritura, solo Christus, somente Cristo, sola gratia, somente a graça, e soli deo glória, somente a Deus toda a glória. Então esses são os pilares teológicos quando a gente pensa numa igreja protestante reformada. Eu não sei se você prestou atenção, mas ao longo do mês a gente falou sobre a graça, sobre Cristo, sobre a fé. E hoje a gente vai falar a Deus toda a glória. E a partir desse texto, então, de Romanos, capítulo 14, que vai falar sobre, então, os fracos e os fortes. Ou aqui a nossa tradução usa débil na fé, né? Mas seria aí o fraco na fé. Nós já cansamos de falar, mas vale a pena sempre trazer à tona, porque às vezes alguém está vendo pela primeira vez. A carta aos Romanos é muito mais um tratado teológico, né? Paulo se apresenta para uma igreja que ele não conhece, ou conhece pouca gente dentro dessa igreja, e ele vai falar, na verdade, sobre a teologia dele. Olha, qual é o evangelho que eu estou pregando e defendendo. Então vamos entender um pouquinho esse capítulo 14 aqui, e a gente vai um pouquinho pelos versículos para a gente entender o que ele quer dizer aí. Paulo vem falar aí de uma controvérsia, né, que existia dentro da comunidade. Eu lembro no primeiro domingo, eu falei, ele sabia da existência dessa controvérsia. Existiam judeus e gentios, e esses dois grupos às vezes se estranhavam. E aí a gente tem uma controvérsia específica, né, dos fracos versus os fortes na fé. Quem come carne ou come só legume? Uma questão de julgamento e desprezo, de observância ou não de dias sagrados, de viver e de morrer. Pode parecer algo ultrapassado para alguns de nós, mas para outros não. E a gente vai entender um pouquinho então. Quando Paulo começa dizendo para acolher aquele que é débil na fé, e não discutir opiniões, a alusão que ele faz aqui de alguém tão débil, de alguém fraco na fé, é a ideia de que a gente talvez fale assim, mas o que ele está querendo dizer com isso? Quem são esses fracos e quem são esses fortes? A gente percebe que pelo menos ele deixa entender que de alguma forma ele faz parte dos fortes na fé. Mas o que é isso afinal? A gente pode dizer que seriam 2 categorias de fiéis. Alguns com uma visão mais aberta, dos horizontes mais amplos, que se libertaram de certas crendices, de certas superstições, de certos legalismos. E um outro grupo, então, mais fechado, mais conservador, com umas tendências reacionárias, mais absolutista. Então, no primeiro olhar, a gente poderia indicar aqui que alguém débil na fé é alguém que a gente chama de neófito, alguém que é novo na fé, alguém que está chegando na comunidade e está tentando entender o que está acontecendo ali. Ou seja, quais são as convicções daquela comunidade, o que está acontecendo, enfim. E aí, essa debilidade, ela traz consigo várias superstições, várias convicções antigas, várias superstições que vão sendo transformadas à luz de Cristo. Mas, Paulo, a gente pode entender também aqui que a gente poderia dizer que esses débeis na fé, segundo o que Paulo quer dizer, seriam, na verdade, aqueles crentes que faziam parte da vertente judaica. Por quê? Porque antes deles abraçarem o cristianismo, eles tinham todo um catálogo de regras, que está lá em Levítico 11, Deuteronômio 14, a respeito
conduta, e eles não queriam deixar isso de lado ao abraçar o cristianismo. E o que acontece? Então a gente vê que eles vão fazer distinção entre o que comer, o que é puro, o que não é impuro. Se você olhar depois com calma, você vai ver nesses textos que vai falar dos animais impuros, do camelo, do porco, do coelho, de lebre, enfim, de alguns peixes, de alguns crustáceos. Então os judeus mais zelosos, eles procuravam obedecer esses preceitos à risca. Ainda hoje, alguns judeus, mais o que eles chamam de chamada comida kosher, ela tem que ser feita por um judeu, ela tem que seguir todas essas normas aqui do que é puro e do que é impuro. Mas aí a gente lembra do ensino de Jesus. Para nós cristãos, o que Jesus disse? Não sei se você vai lembrar, que impuro não é o que entra, mas o que sai da boca. Então, a gente vê que com o tempo, esses chamados então tabu alimentares, aquela sociedade que agora abraçou a Cristo, deixa de fazer sentido. Porque se a gente lembrar também de outro texto que está em Atos 10, vai mostrar Deus trabalhando essa questão com Pedro. Pedro está lá, tirando aquele meio soninho da tarde, esperando o almoço ficar pronto. E abaixa aquele lençol com um monte de animal impuro, e Deus diz para ele, mata e come. Ele, não, eu nunca pus na minha boca nada impuro. E Deus fala assim, não chame de impuro o que Deus purificou. Então nós, como cristãos, passamos então a ter essa visão, muito mais assim, olhar para esses textos do Antigo Testamento, então, como uma orientação ao povo de Deus num período específico. Tendo então a ideia de que isso hoje não seja para nós uma regra de conduta. Se você quer seguir, e hoje a gente tem aí, por exemplo, a gente pode dizer, não no mesmo nível, mas a gente tem, por exemplo, hoje os chamados veganos, que não comem nada de origem animal, mas por uma questão ética, e não de pureza ou impureza, por exemplo, mas o fato é que a comunidade cristã, então, é chamada à tolerância. A tolerar, então, esses que o apóstolo chama de débeis, que só comem legumes, então, que fazem essa acepção aí entre o que comer e o que não comer. Paulo fala, quem come não despreze o que não come, e não julga o que come, porque Deus o acolheu. E quem come, ou seja, os gentios, os pagãos fortes, então, versos, aí fica essa ideia aí, o fato é, o apóstolo quer despertar o que aqui? A ideia do respeito. Porque a tendência do forte qual é? Ridicularizar e tripudiar em cima do fraco. E qual que é a tendência do fraco? Recriminar e desdenhar o forte. Talvez possa parecer estranho, mas vamos pensar então numa nossa realidade. Nós que viemos de tantas culturas diferentes. E aí quando eu falo culturas diferentes, eu gostaria de colocar aqui dentro do mesmo arraial chamado evangélico brasileiro. Você quer ver uma coisa que causa briga e discussão? Crente pode beber cerveja ou não? Uns vão dizer que sim, outros que não. Crente pode beber vinho, outros vão dizer que sim, outros vão dizer que não. E cada um vai apresentar os seus argumentos. Diante disso, o que Paulo orienta para nós? Quem bebe o que bebe, ou quem come o que come, que faça para a glória de Deus. E não julgue o outro que faz ou que não faz. Não é bem a realidade que a gente tem, mas isso é o que Paulo está querendo trabalhar aqui. A questão do quê? Respeite-se mutuamente. Se vocês não conseguem se respeitar nessas coisas que não diz respeito diretamente à fé, quanto mais em outras coisas. Por isso que ele fala assim, não é para discutir opinião. Você pode conversar, mas essa discussão vai ser infrutífera, porque talvez você nunca vá convencer aquele que come ou que bebe, e o contrário também é real. Então você vai estar discutindo uma situação que é... Por isso que ele diz no verso 4, quem és tu que julga o servo alheio? O julgamento, ele é sempre presunçoso, Quanto mais o julgamento de um servo, do empregado, que pertence a uma pessoa fora da nossa jurisdição. Ou seja, da jurisdição de quem critica. Não é meu servo, não é meu empregado, não adianta eu querer que aquela pessoa viva conforme eu quero que ela viva. Em outras palavras, se há alguém que poderia julgar um servo, esse seria o seu senhor.
E nesse mesmo sentido, todos os seres humanos são servos de Cristo. Então, Ele é o único Senhor. E aí no verso 10 e 11 depois vai fazer referência ao juízo final, onde nós somos lembrados que cada um de nós daremos conta do outro. Não de si mesmo. Somente de si. A gente alerta, a gente exorta, a gente dá uma chacoalhada, mas o fato é que diante de Deus é inútil querer dar conta e exigir conta dos outros, né? E assim entende-se melhor que o que poderia significar que o Senhor é quem mantém de pé ou quem derruba uma pessoa. O fato é que no verso 5, por exemplo, ele faz diferença, parece que ele vai trabalhar uma outra questão, mas é a mesma questão, só que de uma forma diferente. Ele vai trabalhar a questão dos dias e dias. A gente sabe, por exemplo, que existem pessoas, algumas religiões que não comemoram aniversário, por exemplo. Particularmente eu acho um absurdo, porque a gente tem que celebrar a vida. Eu, Gisele, acho isso. Mas eles apresentam os motivos deles. Alguns acreditam que não deve celebrar Natal, Ano Novo, festas especiais, enfim. Cada um tem o seu motivo. E aí ele fala aqui que uns faz distinção entre os dias. Ele está fazendo uma menção direta aos judeus que guardavam o sábado. Né? A ideia de ter aquele dia e não fazer nada. E aí o que ele fala? Paulo fala, cada um tem a sua opinião bem definida na sua mente. Por que você comemora e por que você não comemora? Por que, por exemplo, depois de amanhã é dia de Todos os Santos e dia 2 é Finados. Alguns crentes têm o hábito ainda de ir no cemitério. Não para adorar a Deus, mas para prestar uma homenagem à pessoa que perdeu. Enfim, de ter um momento de pensar sobre a vida e sobre a morte, e tudo bem. E outros acham, não, isso é coisa de católico romano, a gente não deve fazer. A gente tem o quê? Como doutrina que a gente não faz oração àqueles que já morreram, visto que esses estão já, se está salvo, está salvo, se não está salvo, não está salvo. A gente entende que a gente não tem como pedir mais para aqueles que morreram. Mas a gente entende que a gente pode lembrar dessas pessoas, da vida que elas tiveram conosco, de refletir sobre isso, né? Se elas falharam com nós ou não, se elas tiveram momentos de alegria, enfim, isso faz parte do viver. A gente esquece, às vezes, de excluir a morte, mas a morte faz parte da vida. A gente não gostaria, né? Ela entrou no mundo por causa do pecado. Mas ela faz parte da vida e a gente precisa pensar, precisa refletir. Então a gente pode ter esse momento. E a gente vai ter pessoas já, olha, é o seguinte, não, tudo bem, você pode pensar tal, mas não pode ir no cemitério, por exemplo, só quando alguém morrer. A gente vai ter vertentes, cada um vai ter a sua opinião. E o que Paulo fala aqui pra gente tenha a sua opinião bem firmada. Né? E se você ainda não tem opinião sobre algum assunto, converse com quem pode te ajudar, com o pastor, presbítero, enfim, com alguém que você possa esclarecer essas dúvidas, porque ele trabalha a questão, se a gente lembrar em Marcos 2:27, o próprio Jesus diz que o sábado foi estabelecido por causa do homem, não o homem por causa do sábado. E aí a gente pode pensar em qualquer feriado. A ideia do feriado qual é? A gente ter um momento para parar, descansar. E aquele feriado, vamos pensar no feriado cívico, por exemplo, 7 de setembro. Qual é a ideia? Lembrar da independência do Brasil. Qual é a ideia do Natal? A gente parar e lembrar do nascimento de Jesus. Qual é a ideia do Ano Novo? A gente celebrar mais um ano que se inicia. Enfim, todo feriado tem um significado. Alguns são mais importantes para nós e outros não. Né? Então, tenha a sua opinião bem definida. E aí isso vale para tudo. O importante é a gente ter em mente o quê? O que eu faço com esse feriado, com essa data, com esse dia? Ele está a serviço de Deus, do reino de Deus, porque ele precisa estar. Ou ele está para a opressão e a escravização de algumas pessoas. Serve para a gente refletir. Então, ter a opinião bem definida pode ser entendido como uma exortação. Para quê? Para que a gente possa ser responsável pelos nossos atos. E isso que não sejam meros repetidores de tradições, de costumes, de crendices, enfim.
crente não pula carnaval, não vai na festa de Halloween. Por quê? Ah, pode ir, por que pode ir? Por que não pode ir? Entendeu? Então, são várias discussões que aqui a gente não vai trazer no púlpito, mas enfim, ele orienta nós a termos opinião bem definida. E aí é importante isso, porque a opinião ela passa pelo crivo da tradição e da leitura da Bíblia. Qual é a interpretação que a minha comunidade faz sobre a Bíblia nessa questão? Eu, como vivo uma vida em comunidade, eu acolho ou não acolho. Por que não? Por que não? Enfim, e aí vai a discussão. O fato é que quem distingue entre dia e dia, que seja para o Senhor, e quem come ou não come, bebe ou não bebe, que dê graças a Deus e que seja para Deus. A condição para essa prática aqui, ela distingue os dias, a comida, a bebida, como algo válido se estiver a serviço do reino, em espírito eucarístico, em espírito comunitário, em ações de graças, né? Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. O texto mesmo afirma isso para a gente. E aí aqui entra o aspecto comunitário, é algo que está destacado, respeito mútuo e necessário, porque ninguém vive isolado. A gente viu que viver isolado faz mal. Na pandemia, quanta gente não passou mal porque estava sozinho, não conseguia. O fato é que se a gente quiser existir como corpo vivo de Cristo, nós temos que aprender a coexistir. E porque se vivemos para o Senhor vivemos, se morremos para o Senhor morremos, quer pois vivamos ou morramos, vida e morte são para o Senhor. A Deus é tudo, toda a glória. Vida e morte também são sinais de pertença, de que nós somos do Senhor. Nós somos de Deus. Nós nos submetemos em função do outro, do querer do outro, muitas vezes, para poder dar glórias a Deus. Então, antes de impor a minha opinião, eu devo perguntar qual seria o parecer de Cristo. Então, foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor de vivos e de mortos, do fraco e do forte. O senhorio de Cristo abrange ambas as condições, tanto os vivos como os mortos, de modo que nada escapa do domínio de Deus. Então, diante do senhorio de Deus, então, dos vivos e dos mortos, não se justifica a nós o julgamento ou o desprezo, o tripudiar ou o desdenhar. O único tribunal que a gente tem que enfrentar e vai enfrentar é o divino. E como o verso 11 diz, né? Por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, toda língua dará louvores a Deus. Ninguém se curve diante de outro Senhor que não Jesus Cristo. E como cada um vai dar conta de si, é importante que a gente olhe para si antes de olhar para o outro. Porque a gente adora apontar, né? Mas a gente esquece que a gente muitas vezes é tão pecador quanto. Então, a mesma temática, se depois você olhar e acompanhar aí, você vai ver que segue. Porque Paulo vai colocar agora tudo aquilo que ele apresentou como uma teologia bem, vamos dizer assim, bem sistematizada. A partir do capítulo 12 já, ele vai aplicar essa teologia. Então a gente está lendo aqui um trecho que está falando sobre tolerância, mas a gente vai ver que ele trabalha muitas outras questões, como responder à autoridade, enfim, como imitar Cristo, altruísmo, caridade, liberdade. Então o nosso texto de hoje, o tema, né, que a gente tem trabalhado, nossa igreja, nossa casa, é um convite, aquele que está de fora, e a gente que está de dentro também, não reparar a bagunça. Sabe quando você recebe alguém na sua casa? A pessoa entra, como ela não sabia como era antes, a casa está até arrumada, mas para você está com uma bagunça, e você fala aqui que não repara a bagunça. Então, para nós, né, protestantes,
protestantes, vamos pensar assim, o convite é: não repare a bagunça. No meio de tantas denominações, de tanta gente que acha uma coisa e acha outra, no meio de tanta opinião, o grande desafio para nós é ter consciência da nossa fé, no que nós cremos, como nós cremos, como nós trabalhamos isso. Então, o fato é que devemos também exercer a tolerância, como Paulo convida os cristãos de Roma do primeiro século a exercer tolerância. Não repara a bagunça. A tolerância com mais fracos não implica se sujeitar à pequenez do pensamento daquele, mas é uma atitude educadora em relação a eles. E a educação não se faz com desprezo e nem com desrespeito. Se eu acho que eu tenho alguma coisa para ensinar, não adianta eu querer impor. O fato é que muito menos entrar em discussões infrutíferas, porque elas não vão levar a lugar nenhum. Tem gente que entra em discussões teológicas nas redes sociais de questões que estão aí há 2000 anos sendo discutidas, que não vai edificar, que só vai gerar cansaço. E existe uma grande diferença, e aqui é o ponto que eu queria que você, se você lembrar disso durante a semana, que eu vi um vídeo e falei, gente, é isso. Porque a gente tem muita coisa hoje nas redes sociais. Essa semana a gente teve aí um caso bem assim de uma pessoa que emitiu opinião e foi até demitido por causa da sua opinião. O fato é que existe uma diferença entre opinião e acusação. E a gente está num mar aí de coisas. E aí eu vi um vídeo do Cortella. Se eu achar o link depois eu mando. Mas ele fala o seguinte, que existe uma diferença entre opinião e acusação. Uma coisa é a pessoa achar que eu sou um idiota, que eu não sei nada, ela não gostar de mim. Isso é a opinião dela. Outra coisa é ela me acusar de ladrão, de criminoso, de assassino. Por quê? Porque ela vai precisar provar o que ela está falando. Então, a opinião é a opinião. É a opinião da pessoa e eu não devo me orientar por essas opiniões. Outra coisa é uma acusação, ela fazer afirmações que ela precisa provar. Precisa provar que eu sou aquilo que ela está falando. Então, para a gente viver em comunidade, para que a nossa igreja realmente se torne a nossa casa, um lugar realmente de comunhão, de restauração, a gente precisa entender, o lugar daqueles que estão chegando, os neófitos, então, que são fracos na fé, que são novos na fé, na verdade, o seu espírito de aprendizado, de crescimento, porque quem chega quer aprender, está com sede, e não vai olhar para divergências. Mas aquele que está aí faz muito tempo, mas que está tão acomodado, que não quer saber de nada, mas que adora uma fofoca, que adora um fuzuê, mas que é fraco na fé. Então, a gente precisa pedir a Deus capacidade para amadurecer as nossas convicções e para que a gente respeite aquele que pensa diferente de mim. Guardadas as proporções e as distinções entre a realidade das comunidades bíblicas, aqui dessa igreja de Roma e a nossa, o princípio de convivência respeitosa ainda é válido, continua o mesmo. No nosso caso, eu diria que é frequente, não necessariamente os neófitos adotarem posturas intolerantes, mas aqueles que estão há muito tempo, que já estudaram a Bíblia de cabo a rabo e que acham que sabem tudo. E que para esses não, tudo é pecado, Que vem diabo em tudo que não agrada, na música, na dança, na roupa, na comida, na bebida, na arte, nos detalhes dos usos e costumes. Tem isso também. E acabam confundindo evangelização, que é levar as boas novas de que Jesus veio a esse mundo, viveu, morreu e ressuscitou para que a gente possa ter comunhão com Deus e sermos salvos da morte eterna, com enquadramento condicional e cultural. A pessoa tem que viver assim, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, a gente tem que zelar pelos bons costumes. Então, confunde evangelização com condicionamento cultural.
Por outro lado, em nome da tolerância mal fundamentada, porque, não, então a gente tem que respeitar tudo, todos, né, de uma ideologia frouxa de democracia, a gente acaba caindo num não processo pedagógico educativo. Está começando agora, não vamos falar nada, né? Vamos superar os nossos preconceitos, as nossas descrições, as nossas superstições. A gente precisa ser firme com amor. Olha, Cristo nos chamou para amar, mas nós não podemos deixar também a pessoa ficar à reveria do seu pecado, sendo que nós somos chamados para exortá-lo. A questão aqui é o equilíbrio entre o respeito, a tolerância e a educação e o discipulado. Porque não adianta eu denunciar o pecado, mas se eu não chamar a pessoa e andar com ela. Porque muitas vezes ela andou uma milha, ela chegou na igreja, mas eu preciso andar com ela mais uma. Ler a Bíblia junto, orar junto, conversar junto, dividir problema. Porque às vezes a gente acha que aquela pessoa que chega, não, olha, é tudo lindo na igreja. Não, tem problema. Ixi, esse angu tem muito caroço. Como é que a gente resolve esses problemas? Orando, pedindo a Deus direção, sendo fortalecido, pedindo perdão, perdoando. Esse é o processo do fraco que se torna forte. Eu começo a entender que a palavra de Deus é uma palavra de restauração. É como Deus age. A história da salvação não é um livro de regra, de como eu devo ou não devo fazer, o que é o que não é pecado. É muito mais que isso, é um relacionamento. Deus se relacionando conosco, nos salvando de nós mesmos, do nosso pecado. À luz do versículo 5, então, que a gente bateu no começo, de que cada um tem a sua opinião bem definida, então, a gente entende que essa instrução do apóstolo Paulo é para nós como comunidade consciente, para que a gente assuma também a responsabilidade pelos nossos atos. Nós precisamos definir, e com isso, o remetente da carta, então, endereçada aos Romanos, ele não espera que todos permaneçam sempre irredutíveis das suas opiniões e práticas. Não é assim também, então você tem a sua opinião e você não vai mudar mais nada, nunca mais. Mas também você não vai ser aquela eterna metamorfose ambulante. O fato é que em Cristo nós vamos sendo moldados pela palavra de Deus. Nós vamos sendo lapidados para que a gente se pareça cada dia mais com Cristo. Paulo deixa claro que a postura madura é muito mais tolerante e espiritual do que a dos legalistas, é bem verdade. Mas espiritualidade, nesse caso, não é sinônimo de se posicionar de forma apaixonada, sentimental, por causas que não são de Cristo. Né? Mas é o que? Se libertar das superstições que oprimem as pessoas. É uma fé fraca, uma fé débil, não deve permanecer fraca. Ela precisa se fortalecer. E esse fortalecimento é feito junto, em comunidade. Não tem como a gente ser um crente mais parecido com Jesus sozinho, porque a gente aprende junto. Eu não lembro o provérbio agora, mas diz que ferro afia ferro. Como que eu vou exercer amor se eu não tenho quem amar? Como eu vou exercer paciência se eu não vou ter com quem ser paciente? Longanimidade se eu não... que é o mesmo que paciência praticamente, né? Enfim, a vida em Cristo é um aprendizado constante e faz parte do viver comunitário. E aí eu queria lembrar Lutero, comentando esse texto. Lutero diz o seguinte: o que julga o outro sem dúvida o faz porque opina que aquele outro está fazendo coisas que obstaculizam a salvação e que é necessário mudar de atitude. Porém, uma vez que há debilidade na fé, porque a salvação não depende dessas coisas menores, mas da graça divina, é lícito que cada qual guardar a lei segundo o voto que tenha feito. Ou seja, isso é coisa pequena, não interfere na salvação. O que come, o que não come, como o outro age, enfim. Para a gente concluir,
A gente não deve nunca, seja a gente neófito, novo na fé, seja a gente veterano, colocarmos no lugar de Deus. Deus é quem julga, não nós. E aí vale o questionamento. Quando a gente faz o que a gente faz, quando a gente pensa o que a gente pensa, isso que estou fazendo, isso que estou opinando, é para a glória de Deus? Qual a minha motivação? Qual a minha motivação? Os que comiam carne faziam por motivações sobrenaturais e supersticiosas, a saber, a relação dos... Aliás, os que não comiam, porque eles acreditavam que essa carne era oferecida aos ídolos, aos demônios, e que ao comer essa carne eu poderia ser influenciado por aqueles demônios. Mas aqueles que comiam a carne, comiam porque acreditavam, olha, eu orei a Deus e Deus já purificou, não tem demônio, não tem nada disso, e pronto. Mas aí o convite é, aquele que faz ou que não faz, faz para glorificar a Deus. A Deus toda a glória em tudo que a gente fizer. Quando a gente olhar para as denominações à nossa volta e parecer que é uma verdadeira bagunça, porque algumas vezes é, o convite é para que a gente respeite. Claro que a gente vai olhar com sérias restrições quando a gente olha pelos olhos da palavra de Deus, da nossa tradição reformada, sim. Mas que a gente respeite. É a nossa igreja, é a nossa casa. Não repara a bagunça. E a etimologia do termo respeito, para a gente encerrar, é uma palavra que é dividida em duas partes, do latim re, que é atrás, e espectro, que é olhar. Então, olhar para trás. Respeito é olhar para trás ou olhar de novo. E isso pode ser entendido nos dois sentidos. Olhar para a história de vida daquela pessoa e ser mais compreensivo e entender que ela tem os motivos dela para fazer aquilo. Ou entender também que a trajetória daquela pessoa pode ter levado a erros e acertos e que ela deve se colocar diante de Deus, porque assim ela será jogada. Compreender que aquela história é a história do outro e não a minha. O fato é, conta-se uma história que, quando questionada sobre o não uso das vestes litúrgicas, se você lembrar de Lutero, e aí fazendo uma última menção aqui aos reformadores, por que não usava as vestes litúrgicas igual aos padres católicos, né? E aí Lutero teria respondido que sim, ele achava que os religiosos deveriam usar roupas apropriadas, como fazem todos os outros profissionais em relação ao seu ofício. Mas ele complementa a opinião dizendo assim: saiba, no entanto, aquele que usa, que usando nada acrescenta ao Evangelho, e o que não usa, nada subtrai. Calvino, depois, em Genebra, traz das universidades a toga preta. Então, quando você vê aquela culto, todo mundo com aquelas roupas pretas, parecendo um urubu, Calvino traz das universidades para fazer distinção entre os celebrantes católicos. Posteriormente, em 1827, eu não sei se você sabe, o pastor, eu não lembro o primeiro nome dele, mas o último é MacDonald, não tem como esquecer. Ele inventa o colarinho clerical, fazendo a menção daquele eu não lembro o nome agora, que o pessoal usava nos escravos para prender no pescoço, ficava livre só aqui. Qual a ideia? Você é servo de Cristo. Essa roupa, seja o colarinho clerical, seja a toga preta, seja a roupa do veste, seja o que for, isso não interfere na salvação. O que você come, o que você bebe, não interfere na salvação. Mas se você vai fazer ou deixar de fazer, faça para a glória de Deus. Esse é o convite de nós para hoje, né? Isso é secundário. Não deixe se desviar do essencial. Cristo é essencial. Cristo é o essencial. E, como diria o famoso e saudoso professor Milton Schwartz, se você achar alguma coisa dele, leia. Ele
autoridade, não só aqui no Brasil, mas fora do Brasil, principalmente sobre o Antigo Testamento. Foi professor da Faculdade Metodista. Ele diria que a gente não pode permitir que as pessoas se sirvam da democracia para impor autoritarismo. E eu complementaria, e nem use da democracia para impor libertinagem. Que a gente tenha a firme convicção de que Cristo, no que a gente faz ou deixa de fazer, seja para honra e glória dele. Somente a Deus toda a glória. A nossa igreja só será a nossa casa, de fato, se a glória for somente a Deus. Que a gente não se esqueça disso nenhuma vez. E que Deus nos ajude nesse desafio, porque é um desafio, porque a gente se desvia com muita facilidade. Vamos cantar, nós vamos louvar nessa hora, entregar o nosso coração ao Senhor, e depois nós vamos orar nesse sentido. Mas, ó Pai, que o Teu reino possa crescer através de nós. Somente a Ti toda a glória, somente a Ti todo o louvor. E é diante disso, Senhor, sabendo que o Senhor é Deus da história, o Senhor é quem cuida de todos nós somos gratos por isso, porque és bondoso, justo e amoroso. Somos gratos pela Tua palavra aqui anunciada. Ensina-nos, Pai, a sermos instrumentos da propagação da mesma. Intercedemos a Ti, Pai, nessa hora por toda a igreja, pelo corpo de Cristo espalhado pela face da terra, para que a gente possa continuar forte e anunciar as Tuas maravilhas a todos os confins da terra. Intercedemos, Pai, pelas pessoas acamadas, hospitalizadas, doentes, enlutadas, para que o Senhor dê força e consolo na vida dessas pessoas. De forma especial, colocamos nessa hora, Senhor, diante de Ti a saúde da Dona Heloína. Obrigada porque ela está melhor, o médico trocou os remédios e estão fazendo efeito. Nós Te louvamos agradecidos. Te colocamos na vida do Seu Pedro, da Dona Laurinha. Pai, clamamos a Ti pela recuperação do Rodrigo, do João Miguel, do Samuel, da Dona Maria, da Dona Deise. Agradecemos por aqueles, ó Deus, que foram salvos do Covid. Pedimos pelo fim dessa pandemia, Senhor. Pai de amor, nós clamamos a Ti também pelos cristãos perseguidos no mundo inteiro. Fortalece e dá direção. Pedimos, ó Pai, pela vida dos nossos pastores, seja com o reverendo Valdinei, com o reverendo Andrés, sustenta a minha vida. De forma especial, clamamos por essa comunidade, pela nossa cidade, Pai. Seja com São Carlos, pela retomada econômica,
pelo retorno das aulas, das faculdades, ó Deus. Providencia que em breve nós possamos estar juntos, ó Pai, louvando e bendizendo o seu nome, através dos pequenos grupos, através, ó Deus, de cultos, onde a gente possa ter os jovens aqui de volta, Senhor. Clamamos a Ti também pelas pessoas ao nosso redor, Pai, que nós possamos alcançar essas pessoas. Usa-nos como instrumento Teu. Pedimos para aqueles que vão nos visitar ainda, Senhor, traz trabalhadores para a Tua obra, nós pedimos, ó Deus. Clamamos a Ti pelos nossos parceiros, que o Senhor continue abençoando a Catedral Evangélica, a IPI de Araraquara, a Secretaria de Evangelização, fortalece. E também pedimos, ó Pai, por cada pessoa da nossa comunidade, por cada pedido de oração enviado na última quinta-feira. Pai, nós colocamos diante de Ti os nossos corações. O Senhor nos sonda, o Senhor nos conhece, sabe das nossas necessidades, daquelas pessoas que nós amamos. Pai, cuida da nossa família, das nossas finanças e da nossa saúde, Senhor. Também agradecemos nos últimos dias pelo aniversário do André e do Miguel. Pai, louvado seja seu nome. Nós louvamos e nós bendizemos a Ti. E tudo aquilo mais que nós não conseguimos expressar por palavra, nós colocamos diante de Ti nessa hora, através da oração que o Senhor nos ensinou, dizendo: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que assim nos abençoe Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a gente possa lembrar que a Deus toda a glória em tudo que nós fizermos. Amém.